Como mudar a nossa perspectiva de vida a partir da metafísica de um curso de milagres? Isso é respondido através da lição de hoje. A lição do dia é a lição 309, que diz: hoje não terei medo de olhar para dentro. O que é esse olhar para dentro, né? Não tem a ver com esse olhar para dentro que a gente tem aqui como a ideia da psicologia, né? A gente tem assim esse olhar para dentro como se eu fosse olhar para as minhas sombras ou olhar para alguma coisa que está dentro aqui no nível da personalidade, como se a gente tivesse que desvendar ou descobrir alguma coisa que está lá escondida e eu preciso olhar para dentro e revelar essas coisas como se realmente fosse o para dentro aqui do personagem. E esse olhar para dentro é muito além disso, né? É olhar para dentro do sistema de pensamento que eu estou escolhendo ver a minha existência. E por que é trazido dessa forma, né? Por que Jesus traz isso assim? Hoje eu não terei medo de olhar para dentro. Porque a gente pensa que a gente tem medo de olhar para essas questões que a gente traz aqui como os condicionamentos das crenças, né? Parece que eu tenho medo, eu não quero olhar para fraqueza, não quero olhar para o quanto eu me vejo algo impotente, algo que não tem poder de decisão, é vítima. Parece que é disso, né, que eu tenho medo de olhar para esses autoconceitos que a gente faz de nós mesmos, né? Algo que se vê aqui totalmente sem valor, algo desprezível, algo que não tem nenhum senso de valor mesmo, assim. É uma coisa que essa coisinha pequenininha que a gente se vê. Então parece que a gente tem medo de olhar para isso. Só que a questão aqui é o medo da grandeza, né? Nós temos medo de nos vermos grandes como Deus, né? É isso que Jesus traz aqui, é como essa negação de algo que se acostumou, se habituou tanto a se ver numa coisa tão diminuta que agora parece que se vê a totalidade, se vê como Deus, se vê nessa força, é algo que assim, meu Deus do céu, não quero assumir essa grandeza, porque isso se torna, né, através dessa interpretação equivocada da consciência, isso se torna amedrontador, porque é como se assim, eu não sei ser essa grandeza, eu só sei ser essa coisinha aqui que eu me vejo, essa pequenez que eu me vejo. Então, hoje eu não terei medo de olhar para dentro, hoje eu não terei medo de assumir a força de Deus, hoje eu não terei medo de me ver como algo que eu realmente sou e não como aquilo que eu decidi acreditar que eu sou. Então, essa lição traz assim, ó: dentro de mim está a inocência eterna, porque é a vontade de Deus que ela lá esteja para todo o sempre. Eu, filho de Deus, cuja vontade é sem limites como a sua própria, não posso querer mudar isso. Porque o que essa consciência fez? Ela tentou realmente mudar a existência, tentou fazer da existência uma coisa que é sem limites, uma coisa que é imortal, imutável. Ela quis fazer algo mortal, algo que tem fim aqui, algo que finda. Então, nessa tentativa de fazer algo diferente do que Deus fez, ela traz aqui toda, né, a gente experimenta aqui toda essa ideia de sofrimento. O sofrimento só vem desse equívoco de percepção, de nos vermos algo limitado, algo pequeno, algo incapaz, algo que agora se torna uma vítima, né, que agora é invertido isso, porque ela se torna vítima da própria decisão de se ver pequena, de se ver individual, de se ver fora de Deus. Então é essa reversão, que a gente pare, né, de se ver como essa vítima, essa incapacidade de não decidir sobre a forma como a gente está escolhendo pensar a cada momento sobre nós mesmos, né? É essa mudança, ó, eu mudo porque eu sei que o poder de decisão é meu, fui eu que escolhi me perceber pequeno, fui eu que escolhi me perceber vítima, fui eu que escolhi me perceber dessa forma aqui dentro dessa individualidade. Então, da mesma forma que eu escolhi isso, eu tenho o poder de decisão de decidir sobre a mente que está se imaginando fora de Deus. Então, ó, tenho medo de olhar para dentro. Não, olhar para dentro é apenas achar a minha vontade. A minha vontade não é de ser essa coisinha aqui, a minha vontade é de ser como Deus. Então, tal como Deus a criou e tal como ela é. Tenho medo de olhar para dentro porque penso que fiz outra vontade que não é verdadeira e tornei-a real. Mas ela não tem efeitos.
Dentro de mim está a santidade de Deus. Dentro de mim está a memória de Deus. Meu Pai, o passo que dou hoje é com certeza a minha liberação dos sonhos vãos do pecado. O teu altar se ergue sereno e inviolável. É o altar santo ao meu ser e nele acho a minha verdadeira identidade. Então, assim, tem realmente uma resistência, né, da gente olhar para essas coisas que a gente se vê mesmo, né? Porque o que a mente fez? Aí, para ela não olhar, né, para essas interpretações aqui de pequenez, de fraqueza, né, de toda essa limitação que ela realmente se vê, ela faz máscaras aqui, né? Ela faz formas em que ela passa a esconder isso dela mesma para passar aqui uma ideia de que não tem um sofrimento ali. É onde a gente esconde, mascara, né? Que tem ali uma ideia de vazio, uma ideia de ser algo incompleto, e a gente coloca aqui uma forma que parece que tá resolvendo, né? Quando a gente toma uma atitude diferente daquela que a gente, né, tá acostumado a tomar ali. Então, não é mudar no posicionamento aqui, no comportamento, porque se eu me vejo aqui, né, por exemplo, tenho uma ideia grande de inferioridade, então eu me vejo uma pessoa inferior, né, isso é da consciência, não é a pessoa que se vê, mas aqui eu me vejo inferior. Então, se eu tomar no comportamento uma forma de poder como se fosse do corpo, assim, como se fosse o corpo tendo posicionamentos de força, posicionamentos firmes, mas eu ainda estiver acreditando que eu sou uma individualidade, tendo aqui esse posicionamento, é esse lugar do esconderijo, é onde a gente mascara mais uma vez o que nós acreditamos sobre nós, não olhamos e continuamos aqui, né, sustentando essa ideia de ser algo à parte de Deus. Então, esse olhar para dentro, ele é todo esse olhar. Ele é olhar para todas essas ideias, para todas essas crenças que sustentam a separação e não se equivocar com elas, né? É não querer esconder, não querer fazer com que elas sejam diferentes, mas assumi-las, é assumir que sou eu que estou escolhendo me ver dessa forma. Então, se eu escolho me ver dessa forma, eu posso escolher me ver diferente. E não para querer mudar no comportamento, mas por assumir na postura mental aqui, ó, a existência não é algo que é inferior, a existência não é algo que é diferente, a existência não é algo que pode ser aqui de alguma forma vítima de qualquer coisa que seja. Então, eu observar, né, o que é durante todo o nosso dia aqui, a gente fazer esse treino, né, fazer esse exercício de colocar o foco em si, porque o que a gente está fazendo o tempo todo durante o nosso dia, né? A gente bota a atenção no externo, então eu fico olhando as situações e aí parece que tudo tem a ver com o que tá lá fora, né? O que eu tô experimentando tem a ver com o que tá lá fora. Se eu, de alguma forma que me vejo, sei lá, injustiçado por alguma questão, parece que a injustiça tá vindo da situação, né? Tá vindo ali da cena. Mas a injustiça já tá vindo de algo que eu penso aqui, ó. Eu penso alguma coisa sobre mim, que naquele momento não tá sendo visto, e aí eu jogo sobre a cena. Então, o que é fazer o oposto disso? É voltar sempre para si, né? Como é que eu tô me vendo aqui para eu perceber a injustiça? Né? Primeiro eu tô, obviamente, trazendo aqui uma ideia já de separação. Eu sou algo separado de Deus, então já tem eu aqui existindo nisso, e aquela cena ali, aquela situação. Então, quando eu volto para cá e vejo, ó, eu já tô me vendo algo separado. E o que sustenta essa ideia de separação? Aí eu vou olhar para mim, eu quero que seja do meu jeito, porque eu penso que as pessoas, elas estão, sei lá, o tempo todo eu tenho uma ideia aqui de ser algo rejeitável, por exemplo, eu sou algo que sou sempre jogada para escanteio, sou sempre deixada de lado, e aí acontece uma situação e eu vejo injustiça ali, ó, eu vejo como se eu fosse algo que está sendo atacado, que eu sou a vítima, mas sou eu que me percebo dessa forma. Então, quem é que pode mudar, né? Se a cena não pode mudar, o que pode mudar? A única coisa que pode mudar é a minha visão sobre a cena. Essa é a única mudança. Não tem outra mudança, não tem mudança no mundo. Enquanto a gente ainda quiser mudar o mundo
para que o que a gente experimente, né, o que a gente sinta mude, isso não vai acontecer, né? Por isso que é uma reversão da forma de pensar. É parar de olhar para o externo e olhar para o sistema de pensamento que eu estou escolhendo instante a instante decidir que eu sou. Então, ou eu sou a totalidade com Deus, então eu não sou as crenças, ou eu sou esse conjunto de crenças e sou essa pessoa aqui, né, andando para lá e para cá e pensando que está fazendo alguma coisa. Então, é esse discernimento, né, simples que a gente coloca diante de todas as coisas, né, não se equivocar de qual é a nossa existência e assim só não trazer aqui como se isso fosse a minha realidade, né? A minha realidade é Deus e essa é a única coisa que a gente precisa colocar a cada instante. Então, nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá, um beijo e tchau!